Que bom estarmos aqui mais uma noite na presença do Senhor. Eu tenho certeza que Ele tem algo muito especial para a nossa vida, para nossos corações. E não é diferente dos outros cultos, porque eu creio que aqui é um lugar sobre o qual Deus escolheu para que nós pudéssemos estar reunidos, os irmãos juntamente, num só corpo, num só pensamento, numa direção de estar na presença de Deus e ser transformado pelo seu poder. Estamos aqui nesta noite porque o Senhor alcançou nossas vidas, porque o Senhor nos chamou para um propósito, porque o Senhor nos chamou para que pudéssemos ter um momento de comunhão em sua presença e pudéssemos receber essa transformação em nossas vidas, para que possa assim também ser levado para nossos familiares, para nossos amigos, para todos aqueles sobre o qual muitas vezes estão precisando de uma palavra de direção, palavra de fortalecimento, palavra de bênção que parte da parte do Senhor. E você é coluna do Senhor, nós somos coluna de Deus. Deus nos escolheu para sermos embaixadores da sua palavra, para sermos profetas do Senhor, para não somente receber o alimento sobre o qual Deus tem colocado em nossas vidas, colocado para que possamos alimentar e ter crescimento, transformação, renovo, cura, manifestação do poder de Deus, mas também para que pudéssemos levar esse mesmo alimento para as pessoas que têm sede e fome da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto há tempo. No livro de Isaías, capítulo 55, busca o Senhor enquanto há tempo, invoque o seu nome enquanto Ele está perto. Estamos em tempo de buscar e glorificar o nome de Deus e se achegar em sua presença. Também diz no livro de Amós, capítulo 11, 8, que vai chegar dia sobre o qual as pessoas vão querer estar buscando a presença do Senhor e não vai ter mais essa oportunidade, não vai ter mais esse momento. Pela glória do Senhor nós estamos aqui e estamos desfrutando da mesa que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Amém? Amém? Deus abençoe a sua vida e que você continue buscando essa graça que Deus tem nos dado no nome de Jesus. Meus irmãos, eu tenho certeza que é uma noite de muito poder, porque a presença de Deus está aqui, e onde há a presença de Deus há poder, porque o Espírito Santo habita em nossas vidas. E Atos 1:8 diz que nós temos esse poder de Deus, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Inclusive isso foi tema central da palavra da semana passada. Mas o que eu quero mencionar nessa noite é algo que Deus colocou no meu coração, creio que com um objetivo, que já ministrou meu coração, que já ministrou minha vida, e não que vai ser diferente nesse meio tempo, nesse momento, porque a palavra de Deus, ela, todas as vezes que eu leio, ela me refere a algo de uma forma diferente, ela ministra meu coração de uma forma diferente. Eu posso ler um versículo, ou um capítulo, ou algo que eu anotei referente à palavra, por muitas vezes, e Deus vai ministrar ao meu coração todas as vezes de uma forma diferente, porque a palavra de Deus, ela é insaciável, ela não tem limites, ela não tem um término. Todas as vezes que eu recebo a palavra de Deus, ela vai mencionar o meu coração de uma forma diferente, ela vai ministrar a minha vida de uma forma diferente. Então ela não tem fim. Eu preciso da palavra de cura, Deus tem. Preciso de uma palavra de transformação, Deus tem. Preciso de uma palavra de renovo, Deus tem. Preciso de uma palavra de vida, Deus tem. Deus sempre vai ter uma palavra para a minha vida. E isso não se baseia apenas num só momento. Mas eu já li esse versículo, eu já li esse capítulo, eu já escutei essa ministração, eu já vi essa palavra, então eu já sei tudo sobre isso. Não, nunca a gente vai saber tudo sobre tudo que é a palavra de Deus. Sempre vai ter algo a acrescentar. Sempre que nós ouvimos a palavra de Deus, poderíamos passar aqui um ano inteiro ministrando a mesma palavra, e certamente Deus ministraria seu coração de uma forma diferente. Sim ou não? Porque a palavra de Deus é uma fonte que jorra constantemente, A água passa e traz algo novo, a água passa e traz algo novo, a água passa novamente e algo novo de Deus vem nos nossos corações. Mas a palavra de Deus, eu costumo dizer que é algo fantástico, algo precioso, é algo que nós devemos entender que é o nosso alimento, que deve ser o nosso alimento predileto e não devemos cessar, porque ela sempre nos traz informações preciosas. Eu estava lendo a palavra de Deus, eu li vários versículos, então não vou mencionar aqui, porque eu teria que mencionar vários versículos a respeito do que eu vou ministrar nessa noite, que é a respeito sobre lembranças. E a palavra de Deus me trouxe várias informações, vários ensinamentos, vários pontos que eu fiz questão de anotar aqui,
para que você pudesse receber aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar ao seu de uma forma diferente também, ou de uma forma igual àquilo que eu recebi. Na vida nós temos várias lembranças, todos nós temos lembranças, né? Lembramos de quando crianças, lembramos do dia da faculdade, lembramos do dia em que recebemos a mão da nossa esposa, né, em casamento, lembramos do dia que tivemos o primeiro filho, né? Temos lembranças preciosas, lembranças valorosas, né? De repente você tem lembranças através de fotografias, né? Quem que nunca pegou um álbum de fotografias, né, e começou a virar o álbum e ver? Hoje em dia não vê muito álbum, né? Hoje em dia mais imagem, né, digital, e cada vez está melhorando cada vez mais. Eu não sei onde vamos chegar nisso, mas a questão é que lá em casa nós temos muitos álbuns, né? E às vezes nós pegamos aquele álbum e começamos a lembrar de quando nós ainda tinha a nossa infância, de momento quando eu comecei a namorar com a minha esposa, né? Vemos a diferença muitas vezes em nossa vida, né? Como é gostoso lembrar de alguns momentos, de algumas situações, de algum propósito que passamos, né? Também as lembranças vêm através de objetos, né? Quem que nunca tem, né, nunca recebeu um objeto, ou não tem na sua casa um objeto na sua casa? Quando você olha, você lembra de alguém, ou você lembra de um momento, ou você lembra de uma situação, né? Um objeto, de decoração, um relógio, ou, né, um móvel, qualquer coisa que você olha na sua casa e traz uma lembrança ao seu coração, né? Lembranças que ficam guardadas na memória, lembranças boas, lembranças agradáveis, lembranças daquela pessoa que te trouxe muitas vezes com muito carinho, ou uma situação às vezes que aconteceu, né, em meio ao tempo, né? São cartas que você recebeu de namorados. Inclusive minha esposa guardou durante muito tempo, né, cartas que nós fazíamos. Nós tínhamos costume de trocar carta. Eu gosto de não trocar carta, hoje troca mensagem, né, WhatsApp. Mas antigamente se trocava carta, e nós tínhamos muita carta. Eu recebi, guardei durante muito tempo. Chegou uma época que você não tem como guardar mais, porque o tempo, né, como diz a própria palavra de Deus, as traças ferrugem come, né? Se é papel, ele vai amarelar, ele vai chegar uma hora que não tem como. Mas guardamos durante muitos anos. A minha esposa fez um rolo, que se eu jogasse daqui, para você ver como que ela é apaixonada por mim, né? Ela, não sei se pode contar, mas eu estou contando. Eu joguei um rolo que se eu jogasse daqui, ele abrindo. Eu acho que muitos fizeram aqui, né? Não estão rindo aí, mas acho que tem gente que fez. Rolo de carta assim, ela foi emendando, e fez um rolo imenso. Não sei quanto tempo ela levou para escrever aquela carta. Mas durante muito tempo eu guardei aquela carta. E confesso que foi difícil de ler tudo, porque eu tive que levar um bom tempo, porque é muita coisa escrito ali. Tinha muita coisa, né, para me trazer lembranças boas. Eu até hoje eu tenho cartas do encontro com Deus, né? Carta que eu recebi, mensagem que eu recebi. Ali, lembrei de algo aqui. Mas eu tenho. Cartas, que lembrança boa. Que lembrança boa, que lembrança agradável, né? A gente poder lembrar e rever alguns momentos, algumas situações. Eu tenho anotações, né, de alguns eventos, de encontros, que me traz lembranças boas na minha vida. Músicas, né? Tem pessoas que lembram de música, escuta música e já lembra de alguém, de algum momento, de algum fato, de alguma situação, né? Eu tenho várias músicas na minha mente gravada de pessoas, né, que de repente partiu, e naquele tempo que essa pessoa partiu, a música estava estourando, fazendo sucesso, mais tocado na igreja, né? Eu lembro de música que era mais tocada na igreja, que eu conheço pessoas que já não estão entre nós, faleceu, e eu lembro dessa pessoa quando toca música. Então são lembranças que ficam, né, na nossa memória gravada. Então as lembranças são imagens que se arquivam na memória, são reproduções de momentos ou de situações, né? Uma situação aconteceu, algum momento que você teve, né? Tem gente que lembra situações lá do passado, algumas mais momentâneas, mas são lembranças que ficam arquivadas na nossa memória. Qual a diferença para nós entender de lembrança e memória, então? Memória é a capacidade de arquivar informações, conhecimentos e experiências. Então ela fica arquivada, né, lá na nossa caixa preta, né, a caixa do avião, lá na nossa caixa preta, fica arquivada lá. E já a lembrança é o ato de recordar aquilo que foi arquivado. Então existe a memória, onde ela arquiva essas lembranças, mas a lembrança ela vai nos trazer a revelação, não vai nos trazer a memória, não vai lembrar, né? Por isso que às vezes nós falamos, estou buscando na minha memória, quem nunca falou, estou buscando na minha memória essa leve lembrança, né? Porque está arquivado lá. Então você precisa trazer a memória, você precisa procurar na caixa de arquivos,
né, como se fosse aquelas caixas de arquivo. Quem trabalha em escritório sabe, tem os arquivos, né, arquivo morto, né, e vai estocando, colocando, e fica aquele monte. Hoje em dia acho que não existe, mas estão eliminando, né, é no computador, é mais fácil, tem ainda um pouquinho, né, mas diminuiu bastante. Mas antigamente era assim, você procurava, vou abrir o arquivo morto, abria uma sala, né, cheia daqueles, esqueci o nome daqueles armários, o nome do armário, esqueci, mas aqueles armários cheios daquelas coisas que abria aquele monte de ficha, né, tudo numerado, era chato, né, procurar. Mas são lembranças, a lembrança dessa forma funciona, fica lá no arquivo, arquivado lá, e você precisa procurar, né, em qual arquivo está, em qual ficha está, né, em qual letra do alfabeto vou procurar, qual numeração, né, até achar a lembrança. Às vezes nós fazemos dessa forma também na memória. Mas no livro de João, capítulo 14, versos 26, falando a respeito de lembranças, gostaria de ler para vocês esse versículo nessa noite. João 14, 26, diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem, diga assim, o Espírito me fará eu lembrar, e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Feche seus olhos por um instante. Querido Pai, amado Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus tremendo, Deus, estamos aqui nessa noite unidos, reunidos em sua presença, para poder glorificar e exaltar o seu nome e receber uma palavra sobre a qual possa ser manifesta em nosso coração, de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Fala conosco nessa noite, nos ensina, nos revela, ministra nossos corações, fala acerca daquilo que o Senhor, ó Pai, somente tem como propósito. Não, ó Deus, que a palavra não venha se perder ao vento, que não venha tomar caminho diferente, mas que possa se permanecer diante do teu propósito, da sua vontade, no nome de Jesus. Amados, a palavra de Deus diz aqui então a respeito, né, de Jesus conversando com os discípulos, e se vemos essa passagem aqui, estava no momento sobre o qual, né, Jesus estava dizendo, num tempo sobre o qual ele já estava próximo da sua partida, e ele sempre tinha o ato de juntar com os discípulos, conversar, para lhe falar a respeito do seu propósito, a respeito do propósito sobre o qual ele veio se cumprir aqui na terra, a respeito das situações sobre o qual iria acontecer. E Jesus trouxe muitos ensinamentos. Jesus teve vários momentos que ficou cravados e na lembrança dos discípulos, situações sobre o qual ocorreram, tanto de dificuldade, como algumas situações favoráveis, como situações de bênção, mas estava próximo da partida que Jesus iria deixar os discípulos para continuar a sua obra. Mas nesse meio tempo aí, diante dessa conversa, os discípulos começam a questionar, está lá no capítulo 14, verso 5, Tomé foi um que se perguntou, falou: Senhor, nós não sabemos aonde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Então eles ficaram aterrorizados, ficaram preocupados, quando Jesus estava falando da sua partida, falando que ele ia ao Pai. E Tomé lhe faz uma pergunta: como? Nós não sabemos o caminho, nós não sabemos a direção. E claro que Jesus correspondeu a todas elas, Aqui Jesus mencionou como ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida, mencionando, não se preocupe, eu estive convosco. Daí tem até Felipe lá que questionou, Jesus falou: Senhor, mostra o Pai para nós, porque assim precisamos, não precisaremos de nada. Jesus disse: há tanto tempo você esteve conosco, caminhou conosco, esteve conosco. E os discípulos ainda preocupados, com a situação de sua partida, com a situação sobre a qual ele ia ao Pai, iria deixar ali os discípulos para continuar a obra sobre a qual Jesus estava fazendo, sobre o tempo sobre o qual ele viveu aqui na terra, e que se completou a sua obra, Mas a questão dos discípulos, eles ficaram aterrorizados, ficaram preocupados, ficaram questionando Jesus acerca, de sua ida, de sua partida. E Jesus fala aos discípulos: não se preocupe, não aterrorizem, não fiquem preocupados com as situações, porque vocês não vão ficar órfãos. Olha para seu irmão do lado e diga assim: você não é órfão. Amados, às vezes nos sentimos dessa forma. Às vezes sentimos que somos órfãos, que a presença de Deus não está conosco, que o Senhor não está falando aos nossos corações, que Deus não está nos direcionando. Mas a questão é que a palavra de Deus, nos diz, Jesus nos diz nesta passagem, que os discípulos, então somente nós não ficaríamos sozinhos, nós receberíamos o Espírito Santo,
né? O Espírito Santo sobre o qual iria nos ensinar, o Espírito Santo sobre o qual iria nos recordar da palavra de Deus, né? Diz aqui a palavra de Deus: não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai para que envie o Espírito Santo, e Ele os ensinará e fará lembrar de tudo o que eu lhe disse. A questão é que Jesus tinha ensinado acerca de muitas coisas para os discípulos. Eles tinham passado por muitos momentos, por muitas situações, por muita dificuldade, mas Jesus sempre ensinando e mencionando e tocando ao coração deles com o aprendizado. Mas os discípulos agora estavam aterrorizados. Como vamos fazer para continuar a obra? Como vamos continuar ministrando aos corações se o Senhor vai partir? Como vamos fazer, né, a obra sobre a qual nós temos, o Senhor tem nos ensinado, se a tua presença não estará conosco? Jesus fala: eu vou ao Pai, mas o Espírito Santo estará convosco, e Ele vai lhe trazer a lembrança, vai lhe trazer a memória, tudo aquilo que eu disse não ficará esquecido. Você já teve a lembrança, ou um tempo sobre o qual você se lembrou de algo que aconteceu lá no passado, em que o Espírito Santo tocou seu coração, revelou em sua vida? Já teve situações sobre o qual, quando você estava ministrando a palavra, de repente em sua célula, né, aos seus familiares, estava dirigindo uma célula ou pregando a palavra, e de repente o Senhor ministra algo, uma lembrança lá do passado, uma situação sobre a qual aconteceu, né? Ou na sua casa, você no momento de comunhão com a família, e Deus toca o seu coração. Então essas são lembranças que o Espírito Santo revela aos nossos corações. Ele traz no momento propício, porque a palavra de Deus nos diz que nós temos o Espírito Santo, e Ele vai nos revelar todas as coisas, vai nos revelar acerca da vontade de Deus, vai nos revelar acerca da palavra de Deus, vai nos revelar acerca de experiências que tivemos na presença de Deus, né? O próprio Espírito Santo se manifestará em nossas vidas e nos trará essas lembranças de transformação, lembranças de cura, lembranças de restauração, lembranças sobre o qual obtemos no nosso primeiro instante, né, de conversão, sobre o qual Deus mencionou, falou, ministrou aos nossos corações, né? Porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, né, o Senhor nos diz que Ele estará conosco para nos ensinar e para nos trazer a lembrança, as memórias que ficam no passado, para trazer ao nosso coração lembranças sobre o qual muitas vezes tivemos de experiência na presença de Deus. Então, se nós analisarmos, começarmos a falar muito sobre lembranças, nós vamos ver que a lembrança, ela é algo fundamental para nossas vidas, né? E tanto que é algo fundamental que vamos ver outras pessoas na palavra de Deus, assim como Paulo, Pedro, né, mencionaram a respeito de trazer a lembrança, as memórias, da memória, lembranças sobre o qual você recebeu algo de Deus, algo de manifestação, né? E aqui diz assim, em 2 Timóteo capítulo 2, versos 8, é Paulo encorajando aqui a Timóteo, né, a respeito de lembrar do que Cristo disse para ele, porque quando nós vamos ler esse versículo, vamos entender algo que o Senhor quer dizer aos nossos corações. Primeiro aqui, 2 Timóteo 2:8. Lembre-se de Cristo, descendente de Davi, e ressuscitou dos mortos. Aqui, primeiro nós devemos entender algo aqui. Quando Paulo diz lembre-se de Cristo, ele não estava querendo dizer que Timóteo tinha esquecido quem era Cristo. Ele não estava mencionando que Timóteo não conhecia mais a Cristo, mas ele falou, lembre-se de Cristo, ou seja, traga a memória, né? Não deixe com que isso se perde, porque nós devemos trazer à nossa memória constantemente os grandes feitos que o Senhor tem feito em nossa vida. Devemos trazer à memória tudo aquilo que o Senhor tem operado, para que nós permanecemos firmes na fé, para que nós não nos desanimamos, para que nós não nos perdemos, para que nós não viemos cair numa situação sobre a qual arquivamos, né, todas as nossas lembranças, e de repente aquilo fica o verdadeiro arquivo morto mesmo, porque não se mexe mais, não traz a lembrança, né? Tudo que Deus operou, os projetos de Deus acaba se perdendo, porque nós não renova, nós não traz a lembrança essas memórias, né? Não é assim na nossa casa, às vezes quando vemos nossas fotos, como é gostoso ser lembrado de pessoas que esteve ao nosso convívio, pessoas que partilhou da sua vida, né, conosco, lembranças de filhos, de pais, de avós, uma história você traz, lembranças de pessoas que passaram por nossas vidas, e por isso que temos nessa cidadania, por isso que temos essa vida, por isso que moramos nesse local, né? Se nós contarmos a história de vida para os nossos filhos, nós vamos ter que trazer a lembrança, né? Porque os meus pais, os meus avós, né, partiram de tal local, de tal situação,
né, quando eu vou falar, eu já contei a história da minha vida para os meus filhos, né, eu começo lá nos meus pais, porque os meus avós não eram daqui, eles não eram brasileiros, então não tenho muita recordação deles. Eu sei que eles não eram, era um descendente de polaco, né, não sei de onde se misturaram, mas questão que estamos aqui no Brasil. E os meus pais eram daqui. O meu pai era mineiro, a minha mãe era paulista. Minha mãe saiu de São Paulo, meu pai saiu de Minas, se encontraram no norte do Paraná, e eu vim nascer no sul do Paraná, né? Então é a história que eu conto resumidamente para eles. E eu estou aqui, e eles estão aqui. Mas assim, quando a gente vai trazer a história da nossa vida, a gente tem que lembrar de coisas do passado, lembranças do passado, né? Aquilo sobre o qual, para trazer pelo menos uma certa origem. Por que estamos aqui, ou por que estamos fazendo isso, ou por que chegou aqui, né? Da história de conversão também, quando eu vou contar a história de conversão da minha vida, eu falo, eu estava um certo dia, num belo dia, quando começa a contar a história, né? Certa vez eu estava em casa, chegou um grupo de pessoas, quiseram me evangelizar, minha esposa expulsou eles de casa, eles retomaram e conquistaram meu coração, porque Jesus tinha um plano na minha vida, e através da minha vida, Jesus tinha um maravilhoso plano na vida da minha esposa. E acontece que ela tinha outros planos diante da presença de Deus. Minha esposa foi convocada para se tornar freira, mas Deus queria que ela fosse esposa de pastor. E hoje ela está congregando junto comigo aqui. E ela tem sido meu alicerce, graças a Deus. Essa é uma história verdadeira, né? Mas eu sei, resumidamente falando, não sei se era para contar, mas contei. Ela não está aqui, ela está para lá. Não conte para ela. Mas assim, são lembranças que Deus traz, né, para nós trazermos um aprendizado, um ensinamento, né, para nossos filhos. Então a lembrança ela é algo fundamental, tão fundamental que o próprio Paulo, né, menciona a Timóteo: lembra-se de Cristo. O plano de Deus não é remover ou apagar as lembranças, e sim levar a um propósito ou dar um sentido. Por quê? Porque muitas vezes temos lembranças, como temos lembranças agradáveis, temos lembranças muitas vezes que não é legal, que não são favoráveis, lembranças que machucam, lembranças que dói. Mas o Senhor, Ele não quer apagar as lembranças. O Senhor, Ele não quer que você não se lembre mais de algumas situações, mas Ele quer levar a um propósito e dar um sentido a tudo aquilo que você lembrou, a tudo aquilo que você passou, a tudo aquilo que você vivenciou, a tudo aquilo que você tem como experiência na sua vida. Deus quer trazer à tona para que você veja como um novo sentido, uma nova situação, você possa entender aquilo de uma forma diferente, porque tem situações realmente que não é agradável. De repente você tem um histórico na vida dos seus pais lá no passado, que seus pais eram agressivos com você, não tinha muito afeto, não tinha muito carinho, não tinha uma disciplina. De repente você tem lembranças do seu casamento no passado que não foi agradável, mas o Senhor quer que você entenda que em tudo Deus tem um propósito, em tudo Deus lhe dá um propósito, tudo Deus traz as lembranças. Ontem mesmo a Crodematos, a irmã, estava ministrando aqui uma palavra e trouxe uma lembrança à nossa memória, né, uma nova lembrança à nossa memória, a respeito de um casal. Eu posso falar idoso? A respeito de um casal idoso, né, o pastor regalou o olho, é mais pastor, é 80 para cima, né, irmã? A respeito de um casal que trouxe um grande ensinamento para nós aqui, casais, né? Que eles, apesar da idade, apesar no sentido que eles são idosos, mas apesar da idade que eles tenham, ainda eles mantinham em seus corações alguns valores que certamente eles viviam já em seu passado, ou algo que eles receberam no coração de uma nova disciplina, uma nova direção, né? Então a mulher, a senhora, bateu o carro e toda preocupada chega ao marido, né, e querendo questionar ou falar a respeito do carro, como a Clô mesmo ministrou, mas não porque ela estava preocupada com que o marido ia brigar com ela, mas porque ela conhecia os valores, conhecia o preço a ser pago, conhecia depois o trabalho sobre o qual ele teve para pagar, inclusive, né, o custo do carro. Mas ele a todo tempo perguntando para ela, né: você está bem? Você está bem? Você está bem? Né? E isso aí foi algo que ficou muito marcado no coração, porque a gente devemos entender essas coisas. Porque como é bom a gente lembrar de coisas, histórias, trazer, né? Ele perguntando: você está bem? Porque na verdade ele não estava preocupado com o valor do carro, né? Não que eu estou falando para você, seja negligente, bata o carro mesmo, risca, não se preocupe quanto a isso. Não é isso que eu tenho certeza que a irmã também trouxe aos nossos corações, e nem o que o Senhor lá, né, tinha em seu coração. Mas o principal naquele momento não era o carro, o principal era a esposa. Você está bem? Então está tudo bem. O resto nós conquista, o resto nós vamos à luta. Que interessante essa história,
Que lembrança boa, né? Que memória, que lembrança boa trouxe para nós, assim. Então, assim, é bom a gente se recordar de algumas coisas, trazer a memória, né? Lembrar de algumas situações sobre qual, né, Deus já fez por nossas vidas no passado, no nosso casamento, na nossa vida espiritual, né? Quantos, muitas vezes, aqui tem história de situações sobre o qual tentou se afastar da presença de Deus, ou se afastou e teve uma experiência trágica longe da presença de Deus. Hoje, de repente, retorna à casa do Pai com memórias do passado, mas essas memórias do passado não é para mais trazer uma dor no seu coração, uma dor no sentido assim, não sou ninguém, não sou nada, né? Não mereço nada, não quero nada, porque Deus não quer que você retorne com esse sentimento, mas sim que você traga essas lembranças para um crescimento, para um aprendizado, para uma experiência, para que outras pessoas também possam, através da sua vida, você trazer a memória, lembrar e falar a respeito de algumas situações sobre o qual você passou, para que a igreja tenha crescimento, para que as pessoas venham ter essa manifestação da presença do Senhor. Se você conseguir extrair o melhor das suas lembranças, seu passado irá ressignificar num futuro de esperança. Essa frase eu escrevi, eu estava muito inspirado. Eu estava orando com Deus, falei, Deus, eu gosto de algumas, eu vou montar assim um livro de pérolas, vou escrever pérolas. Daí vou escrever algumas frases assim muito preciosas, porque tem frases assim que, pelo menos comigo, né? O que eu leio assim parece que fala muito mais do que aquilo que eu só leio. Parece que eu leio a frase e fala um livro inteiro assim. E eu estava muito inspirado orando a Deus, e Deus me falou assim: se você conseguir extrair o melhor das suas lembranças, seu passado irá ressignificar num futuro de esperança. Meus amados, vê a preciosidade, o valor dessa frase nos traz, né? Extrair o melhor das suas lembranças, né? A palavra de Deus diz, Paulo diz, nós devemos trazer à memória aquilo que me traz esperança, aquilo que me traz esperança. Nós temos que ver uma esperança, né? Um futuro, porque quando consigo extrair o melhor daquela situação, como que eu vou extrair o melhor de uma situação ruim, né? Sempre você vai conseguir tirar uma experiência, uma situação, até mesmo das coisas ruins, algo bom, que traz, nem se for como ensinamento, ou como não se deve fazer, ou como um novo jeito de fazer, ou como um propósito de vida, ou como uma nova direção, um jeito sobre o qual Deus está mencionando ou te direcionando. Não, sempre tem algo então que devemos extrair. E se você conseguir extrair o melhor dessa lembrança, por mais que dolorida seja, por mais que difícil seja, por mais que complicado seja a situação que você enfrentou ou passou, por mais que essa lembrança ainda doa no seu coração, né? Se você conseguir extrair o melhor desta lembrança, o seu passado irá se ressignificar num futuro de esperança, porque você vai começar a ver a manifestação da presença do Senhor, agora ministrando ao seu coração, o Espírito Santo agora lhe trazendo a memória e lembrança sobre o qual agora vai dar um sentido, uma direção, um novo jeito, um novo conceito, um novo pensamento. Agora você vai começar a caminhar de uma forma diferente, porque você não vai ver da mesma forma sobre qual quando estava passando em meio à dificuldade. Agora eu estou entendendo, compreendendo as coisas. Por quê? Porque o Espírito Santo está me trazendo a memória, porque essa memória sobre a qual eu tenho e está me se revelando agora, está me trazendo a lembrança. Eu compreendo que eu tive que passar por aquele momento, eu tive que passar por aquela situação, eu tive que enfrentar aquela dificuldade, eu tive que enfrentar aquela situação, porque se eu não passasse por aquilo, eu não teria conhecido ao Senhor. Se eu não tivesse enfrentado aquela dificuldade, eu não teria o meu coração hoje tratado. Se eu não tivesse passado por aquele problema, de repente eu não teria fazer um ministério sobre o qual Deus tem me chamado. Você já viu que muitas pessoas sobre o qual exercem um chamado, tem pessoas que exercem um chamado de cura, tem pessoas que exercem um chamado de Deus para pregar em orfanatos, tem pessoas que exercem um chamado de Deus para pregar para pessoas drogadas, pessoas alcoólatras, e esses infinitos chamados que Deus dá ao coração. São pessoas que normalmente passou por uma situação parecida, né? Então, se essas lembranças sobre as pessoas traz, não é para que possam compartilhar e fazer igual, pelo contrário, para que eles possam ensinar acerca daquilo que passou e ensinar essas pessoas como não se deve fazer. Uma lembrança que traz uma direção de Deus. Paulo diz, né, em Filipenses 3,13, né, ele diz: esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Paulo menciona, esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus nosso Senhor.
Daí você fala assim: ah, mas você está falando agora, até agora, de lembrar. Até agora eu ouvi o tempo todo o pastor mencionando a respeito de trazer a memória, a lembrança do passado. Mas agora vemos em Filipenses capítulo 3, versos 13, né? Esqueceram das coisas que ficam para trás e avançando, progredindo, caminhando para que estão adiante, né? Prossigo para o alvo. Se é esquecendo, como eu devo trazer a memória? A questão aqui é que Paulo, quando diz esquecendo-me das coisas que ficam para trás, ele não se refere a não lembrar mais. Ele não se refere a você não trazer mais à memória essas situações sobre qual, quando é mencionado, esquecendo das coisas que ficam para trás, esquecendo do passado. Ele não está falando, não lembre mais, esquece disso. Mas ele está falando aqui em focar a sua vida em um novo sentido de vida. Agora eu vou começar um novo posicionamento. Porque antigamente, no passado, algumas memórias sobre qual eu tinha no meu coração, tinha uma direção. Mas agora, que o Espírito Santo de Deus está se manifestando e trazendo a memória, tem um novo propósito. Então quando Paulo diz esquecendo-me das coisas, ele está falando aqui da velha natureza. Esquece daquelas coisas, esquece daquelas atitudes, esquece daquela situação. Mas não que aquilo lá não vai ser apagado da nossa memória, nós não vamos ter mais essas lembranças. Não, ele diz assim: agora vamos redirecionar a nossa vida num novo propósito. Agora vamos pegar essas coisas do passado e vamos dar um novo sentido para aquilo. Vamos dar uma nova direção. Agora vamos pegar aquelas lembranças sobre qual nós temos do passado, aquelas lembranças que muitas vezes traz dor, aquelas lembranças que muitas vezes ainda não são agradáveis, e vamos dar uma nova direção para a nossa vida. Não importa se você foi uma pessoa que teve muitas dificuldades, não importa se você é uma pessoa que passou por situações muitas vezes que não foi agradável, pessoas que tem pessoas que têm vergonha do seu passado devido a algumas situações que aconteceram. Ah, eu fui uma mãe que sempre passou dificuldade, nunca mantive um relacionamento. Eu fui um homem que tem um histórico no passado muito agressivo, não muito agradável. Mas o que Deus quer que você entenda é que você agora deve redirecionar a sua mente num novo foco, num novo propósito, agora diante da presença de Deus. E pegue esses fatores, essas situações, essas memórias, essas lembranças de uma nova estratégia. Isso vai servir para mim como experiência, e eu vou levar as pessoas num novo conceito, uma nova direção, num novo propósito. Agora eu vou redirecionar a minha vida num novo sentido. Eu tive que passar por essas situações, eu enfrentei essas dificuldades. Ou tem situações que a gente passa simplesmente, né? Mas assim, a questão é que passamos por algumas situações, e agora eu vou trazer a memória, mas não mais como um tempo de amargura, de tristeza, de constrangimento, porque foi algo que ficou no passado. Por isso que Paulo diz, esquecendo das coisas que foi para trás. Ou seja, isso ficou no passado. Não traz mais como dor, mas traz como testemunho, mas traz como lembrança, como experiência, mas traz como um novo conceito de propósito de vida. Redireciona a sua vida no novo sentido de vida, no novo propósito de vida. É isso que Paulo estava mencionando quando ele diz esquecendo das coisas. Paulo menciona na palavra inúmeras vezes sobre a edificação do homem. Inclusive o pastor até mencionou agora há pouco falando sobre edificação. E a gente vai ver Paulo falando várias vezes sobre a edificação do homem, né? Isso a edificação, na verdade, é um novo jeito de, existe um novo, na verdade, conceito de trazer edificação, novo, é de lembranças que a gente grava na memória. Isso é um jeito precioso de sermos edificados. Quando nós trazemos as lembranças, memórias, nós somos edificados. Por exemplo, você pode trazer a lembrança, memória de um culto, de uma pregação, de uma palavra, de um testemunho que você ouviu. Ainda agora estava mencionando acerca de ontem, que foi um tempo precioso sobre o qual Deus ministrou nossos corações através da vida da Chloe, falando do testemunho que ela trouxe aqui a respeito do casal. Então esses são um conceito, né, de ser edificado através de lembranças do que você passou, do que você fez, do que você recebeu, do que Deus mencionou ao seu coração. Se a gente pegar o texto original sobre o qual menciona o Espírito Santo, né, não precisa ler, não precisa abrir, mas diz aqui em João 14,6: eu pedirei ao Pai e Ele dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Mas se a gente pegar na versão que original, né, agora esqueci se é grego ou se é, no original. Se a gente pegar no original, ele diz Paracletos, tá? Ele diz o Espírito Santo Paracletos. O que quer dizer
Paracletos. Paracletos quer dizer que o Espírito Santo nos trará à memória lembranças daquilo que Deus já fez por nós. O Espírito Santo, Paracletos, ele nos dará lembrança em nossa memória daquilo que Deus já mencionou ao nosso coração. O Espírito Santo, Paracletos, quer dizer que aquilo sobre o qual Deus falou aos nossos corações, ministrou na nossa vida, ele vai trazer a lembrança, né? Então é isso que estava dizendo no texto original, né? Então o Espírito Santo, Paracletos, o Espírito Santo auxiliador, o Espírito Santo consolador, o Espírito Santo que vai nos direcionar, o Espírito Santo que vai nos dar um sentido, né? Quer dizer, o Paracletos, aquele que vai mencionar, aquilo que vai dizer, aquele que vai nos revelar, aquele que vai nos trazer a memória, aquele que vai trazer lembranças de situações sobre as quais passamos. O Espírito Santo, né, é que vai nos dar um sentido a respeito de situações que passamos. Então, é tudo aquilo que nós lemos e mencionamos aqui. Em Atos 11, Pedro recebe uma lembrança que lhe traz uma confirmação daquilo que lhe foi dito, né? Veja a importância de ter o Espírito Santo. Veja a importância de você ter o Espírito Santo na sua vida, porque ele vai trazer à memória experiências passadas, situações passadas, no momento propício, na hora certa. Vai recordar lembranças sobre o qual você vai passar e vai trazer uma experiência, né, fantástica. E em Atos 8, Pedro recebe uma lembrança no momento sobre o qual ele estava vendo a manifestação do Espírito Santo, e de repente ele se recorda de algo do passado, né? Ele se recorda, diz lá Atos 11, 16: lembrei do que o Senhor disse, João batizou com água, mas vos serei batizado com o Espírito Santo. Aqui Pedro menciona do dia do Pentecoste. Ele estava vendo a manifestação do Espírito Santo agora na vida dos gentios. Então ele menciona a respeito do Pentecoste, ele menciona a respeito de João Batista, né, quando estava batizando, e Jesus, né, fala, né, vai vir aquele, né, que sobre o qual vai batizar com o Espírito, né, com fogo. A manifestação do Espírito Santo, né, vai se manifestar em meio ao povo, e ele estava vivenciando isso. Então de repente ele tem a memória dessa lembrança. Jesus me falou a respeito disso mesmo. Eu ouvi Jesus falar a respeito da manifestação do Espírito Santo, e antes ele tinha já vivido a experiência, né, no dia do Pentecostes. Ele já havia vivido, né, e vivido a experiência de Jesus, né, falar a respeito da vinda do Espírito Santo. E agora ele vendo, né, a manifestação do Espírito Santo, ele se recorda desse dia, ele se recorda desse momento, ele se recorda dessas palavras que Jesus mencionou, né, a respeito do batismo com o Espírito Santo. Então veja como é importante nós termos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai nos recordar memórias preciosas. O Espírito Santo vai nos trazer, né, lembranças de situações que passamos. O Espírito Santo vai nos lembrar de passagens, de palavras preciosas, de momentos preciosos, de situações preciosas, de coisas que precisamos guardar em nosso coração, outras que de repente, né, vai servir como experiência, né? Mas a questão é que na hora certa, no momento certo, o Espírito Santo, né, ele, o nosso Paracletos, o nosso direcionador, o Espírito Santo consolador, ele vai nos direcionar, né, no propósito do Senhor. Pedro menciona então várias vezes e fala a respeito de várias situações. Então a lembrança, ela traz um despertamento, né? Assim como foi na vida de Pedro, a lembrança, ela traz um despertamento. Tem gente que caminha há muitos anos com Deus e nada muda. Por quê? Só vamos valorizar o presente se lembrarmos do passado. Tem pessoas que não têm uma mudança de vida porque não conseguem lembrar do passado. E quando eu estou falando aqui de lembrança do passado, estou falando aqui através de um novo sentido, um novo conceito de vida já, né? Através da manifestação do Espírito Santo. Então só vamos valorizar o presente se lembrarmos do passado, né? Por mais dolorido que seja. Por exemplo, como você vai valorizar algo se você não lembra de onde você veio? Tem pessoas que têm uma vida financeira agora agradável e esquece de onde que saiu. Não se lembra mais de onde que saiu. Não se lembra de onde foi tirada, né? Agora, em vez de trazer a lembrança de onde que Deus tirou, isso também em todos os sentidos, na vida espiritual, na vida conjugal, na vida familiar, tem pessoas que, em vez de, por isso que o Espírito Santo nos revela todas as coisas e nos traz a lembrança. Porque se hoje eu posso me regozijar e alegrar com o meu casamento, é porque o Espírito Santo de Deus mencionou, falou ao meu coração, me traz a lembrança de situações que muitas vezes não foi legal. Então por que eu vou trazer isso? Opa, valoriza aquilo que você tem.
A minha vida espiritual está firmada hoje, que legal, eu vou valorizar. O Espírito Santo vai trazer momentos, palavras que eu recebi ao meu coração, né? A minha vida financeira está estável hoje, glória a Deus. Já passei várias dificuldades no passado, situações apertadas, complicadas, situações difíceis, mas hoje, né, eu posso me alegrar, porque o Espírito de Deus está manifestando lembranças sobre o qual eu tive no passado, e hoje eu posso glorificar a Deus pela essa transformação de vida, né? Porque o Espírito Santo está trazendo à memória as situações, e hoje eu posso saber que o que eu tenho vem do Senhor. Eu posso me alegrar, porque eu sei que tudo foi Deus que me deu. A minha vida, meu casamento, né, os meus projetos, meus sonhos, minha família, meus filhos, tudo vem de Deus, né? Se nós trazer a memória de onde nós viemos, certamente você vai saber que aonde você está hoje, não é pelo seu esforço, não é por si mesmo. As conquistas que você tem não é porque você é especial, né, por si próprio. Você é especial para Deus, né? Tem isso no seu coração. Mas eu sou especial por mim próprio. Eu sou especial porque eu nasci assim e eu consigo todas as coisas. Não, porque Deus te escolheu para vencer, porque Deus nos deu o Espírito Santo, porque Deus nos dá palavras de direção, e Ele mesmo, Ele nos dá palavra de direção e nos dá o Espírito Santo para nos revelar dessas palavras. Por isso que tudo vem de Deus, nada vem de nós mesmos, nada vem de mim. De mim eu não posso extrair nada, a não ser quando Deus manifesta a sua presença em minha vida. De você, nada pode extrair. Até mesmo o fato de buscar a Deus não vem de nós mesmos. Eu não estou aqui porque eu sou especial, tenho superpoderes. Você não está aqui porque você tem superpoderes, você consegue todas as coisas. Não, porque a presença de Deus se manifestou em sua vida. Nós estamos aqui porque eu consigo, eu quero, o que eu quero eu faço. Não, porque Deus manifesta essa vontade de louvar, de glorificar, de adorar. Não vem de nós mesmos, vem de Deus, né? Por nós mesmos, hoje nós estaríamos em casa, deitado, dormindo, descansando, né? Falando que nós fomos caminhar, e foi difícil depois que a gente fica despreparado, né? E eu cansei bastante. Eu confesso, por mim mesmo, pela carne, eu estaria em casa, deitado, assistindo Fantástico. Tem Fantástico ainda? Tem mais Fantástico? É que eu não assisto TV, mas Esporte Espetacular. Assistindo Esporte Espetacular. Mas eu estou aqui porque você fala, mas por que você está aqui? Porque você é especial? Não, porque o Espírito Santo de Deus, Ele fala ao meu coração, Ele ministra a minha vida, Ele ministra a sua vida, Ele ministra ao seu coração. Vamos prosseguir, vamos para o final. 2 Pedro 1, 14 e 15 diz assim, 2 Pedro 1, capítulo 1, verso 14 e 15: sabendo que brevemente hei de deixar a vida, né? Aqui tem umas traduções desse tabernáculo, né? Como Cristo tem me revelado, ou como Cristo tem me lembrado, procurarei em toda ocasião, mesmo que depois da minha morte, lembrar dessas coisas. Aqui Pedro traz à memória lembranças que trazem esperança de vida. Então veja que várias passagens Pedro traz algumas coisas à memória, e nessa passagem Pedro traz à memória lembranças que traz esperança de vida, e diz que mesmo depois da sua morte, ele quer despertar no coração das pessoas o propósito de vida. É isso que ele está dizendo nesse capítulo aqui, nesse versículo. Ele diz assim, mesmo depois que eu ir embora, mesmo que depois que eu deixar essa terra, ainda assim eu quero trazer a memória de vocês lembranças, né, que aquilo vai despertar o propósito de Deus no seu coração, vai despertar a presença de Deus na sua vida. Pedro não está fazendo as coisas, veja, por sua própria vontade, nos seus próprios conceitos, mas na vontade de Deus. Aqui ele estava com a sua vida redirecionada diante da presença do Espírito, porque ele diz assim, sabendo que brevemente hei de deixar essa vida, que ou algumas traduções tabernáculo, como Cristo tem me revelado, ou seja, como Cristo mesmo tem revelado em sua vida, trazido a lembrança, procurarei em toda ocasião, mesmo depois da minha morte, lembrar dessas coisas. E ele mencionando a respeito das situações, mencionando a respeito de alguns propósitos sobre o qual viveu, mencionando a respeito de situações sobre o qual passou, ele falou, eu espero que a minha morte não seja uma morte em vão, no tempo sobre o qual passei na terra em vão. Eu não espero que o tempo que eu passei aqui e preguei a palavra seja algo em vão, mas eu espero que mesmo depois que eu venha a partir, né, aquilo que Cristo revelou ao meu coração, aquilo que Deus fez em minha vida, possa servir de testemunho para uma nova geração, que as pessoas possam lembrar de mim e trazer à memória lembranças de um homem de Deus, de um conceito de vida, do propósito de Deus. É isso que Pedro estava dizendo.
Então a lembrança ela é algo tão importante que o Senhor diz em sua palavra para recordar da ceia. E esse é um fator também muito importante, que eu vou falar rapidinho, porque não tem tempo de mencionar, falar sobre todo o capítulo. Mas 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, menciona a respeito de trazer a memória também, né? Uma recordação, o próprio Jesus, né, menciona a respeito disso também. Mas diz assim, 1 Coríntios 11, 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, após a ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu corpo, né, do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Então você veja que veja a importância de trazer a memória aqui, Cristo mandando lembrar dessa situação, lembrar daquele momento, lembrar daquele propósito, lembrar de suas palavras, lembrar daquela partilha, né? Veja como é importante lembrar, né, de algumas situações. Ele mesmo disse: lembra desse momento, lembra da ceia do Senhor, faz isso todas as vezes que lembrardes, né? Coma e beba desse pão, mas lembra desse momento, né? Lembra dessa mesa, lembra desse cálice, desse pão partido, né, que é o meu corpo, né? Veja a importância de trazer a memória. Ele mesmo menciona em sua palavra, né? Por que devemos lembrar então? Para não sair do propósito, para não se perder, para não tomar direção errada, para não fazer coisas sobre o qual não está de acordo com a vontade do Senhor, né? Jeremias 3:21 diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança de viver, do conceito de vida, sabendo que a morte não é o fim, sabendo que eu tenho um propósito de vida, sabendo que eu não estou aqui por acaso, sabendo que o meu casamento tem um futuro, sabendo que eu tenho um propósito de vida, sabendo que Deus tem Deus tem um propósito para mim em todas as situações, sabendo que as dificuldades, problemas, situações sobre as quais eu tenho passado, né, não é o fim para a minha vida. Eu estou, mesmo que você esteja passando por um momento difícil, mesmo que você esteja enfrentando uma dificuldade na sua vida: ah, pastor, eu estou passando por um momento difícil na minha vida, no meu casamento, no meu relacionamento, eu estou enfrentando uma vida conjugal abalada, eu estou passando por dificuldade financeira, eu estou passando por uma vida atribulada. O que eu devo fazer? Traga à memória lembranças boas, lembranças de esperança. Saiba que não é o fim. Quero trazer a memória que pode me dar esperança. Deus quer mencionar o seu coração, redirecionar no novo propósito, trazer lembranças do passado, aquilo que Deus já fez para você, e não é o fim. Ah, mas minha vida está acabada, não consigo, meu casamento acabou, não quero pensar em mais nada, minha vida financeira está destruída, né? Não vou conseguir ser mais ninguém. Não, traga a memória, a lembrança do que Deus já fez por você, e coloca a confiança no Senhor, e certamente Deus vai derramar grande graça na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé então, no nome de Jesus. Se a turma do louvor poder subir aqui rapidinho, já vamos estar encerrando. Quero estar orando por você. Coloque seu coração agora de uma forma especial. Quando eu digo coloque seu coração de uma forma especial na presença de Deus, não que teu coração não esteja em Deus, mas é que nós devemos colocar nesse novo propósito sobre o qual eu quero receber de Deus essa oração, essa palavra, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos se você puder e recebe essa oração no seu coração. Querido Pai, Deus amado, Deus maravilhoso, Deus querido, Deus poderoso, a tua palavra nos diz, ó Pai, para trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Ó Deus, o Espírito Santo que atua em nossa vida, em nossos corações, nos traz à memória lembranças, ó Pai, lembranças de situações que enfrentamos muitas vezes no passado, dificuldade que passamos, talvez lembranças boas do nosso casamento, da vida dos nossos filhos, propósitos, ó Pai, sobre os quais se cumpriram. Mas a questão é, ó Pai, que sabemos que em tudo o Senhor quer nos mencionar algo no nosso coração. Fala conosco, Pai, ministra nossa vida, ministra nossos corações. Se tem alguém aqui nessa noite com o seu coração angustiado, entristecido, preso, amargurado, ó Deus, de repente pensando em desistir da vida, pensando, ó Deus, em abandonar o ministério, a obra do Senhor, sair de sua presença devido à dificuldade, devido às situações sobre as quais tem vivido, tem pensado em se divorciar, largar do seu casamento porque não tem sido um casamento abençoado, tem pensado, ó Pai, em largar seu projeto de vida, dos seus sonhos, ó Pai, no nome de Jesus, firma agora, ó Pai, nesta noite, nesse momento, ó Pai, o propósito sobre o qual o Senhor quer se cumprir nessa vida, e ensina, ó Pai, esse coração, essa vida, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, traz essa memória, essa lembrança,
essas situações, essas dificuldades, e permite que tais situações aconteçam, porque o Senhor quer redirecionar num sentido de vida, num propósito, numa direção, num firmamento sobre o qual procede do Senhor, ó Pai. Coloque diante do Senhor agora toda memória, toda lembrança que te faz mal, toda lembrança que te faz mal, toda lembrança. Abre o baú agora, irmão. Abre o baú. Abre o baú. Comece a separar. Essa lembrança é boa, então ela vai ficar aqui. Abre o baú do teu coração. Tem lembranças, tem memórias que aquilo que o pastor Marco acabou de falar, memórias que trazem a esperança, mas tem memórias que você vai deixar aqui nesta noite, em nome de Jesus. Você não vai ficar desmemoriado, não, mas vai receber a cura do Senhor sobre o teu coração nessa noite. Talvez aquela situação que aconteceu lá no passado, talvez uma situação que aconteceu ontem, você vai separar isso agora, o teu coração vai tirar teu coração, toda a dor que essa lembrança está causando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó bálsamo do Senhor nesta noite sobre este lugar, seja edificado com esta palavra, que não seja apenas uma boa palavra, mas que seja a revelação de Cristo para o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está trazendo a tua memória, coisas que você precisa deixar aqui nesta noite, em o nome santo de Jesus Cristo. Talvez tenha memórias que estão te impedindo de avançar na sua vida, tem memórias que elas têm um peso tão forte, um peso tão grande na tua vida, que você não consegue mais avançar em determinadas áreas da tua vida. Em nome de Jesus, o Senhor te trouxe aqui nesta noite para derramar uma nova unção sobre a tua vida, para derramar um bálsamo sobre a tua vida. Receba nessa noite, receba o bálsamo do Senhor, receba sobre a tua vida. Essa memória, essa lembrança, meu irmão, o teu coração precisa ser curado a tua alma, é lá na tua alma, no teu sentimento. Eu não sei o que fizeram, eu não sei o que disseram, eu não sei o que tiraram de você, mas Paulo fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço e prossigo para o alvo. Meu irmão, você tem um alvo. Minha irmã, você tem um alvo, e as memórias não podem te segurar, te prender nesta noite, em nome de Jesus. É uma palavra do trono de Deus, uma palavra do trono do Senhor para a
colocar por terra agora toda lembrança, toda memória que te faz mal, em nome de Jesus. Receba a cura, seja curado das tuas emoções, seja curado das tuas emoções. Isso não pode te impedir de prosseguir, isso não pode te impedir de caminhar, de avançar, de alcançar o teu alvo e também alcançar o alvo que o Senhor estabeleceu para a tua vida, em nome de Jesus, aquilo que não deu certo, não quer dizer que não vai dar mais, não, irmão, aquilo que não deu certo, talvez não deu certo ainda, mas não desista, não pare, prossiga para o alto, em nome de Jesus, eu vejo o Espírito Santo tocando, derramando sobre a tua vida nesta noite, uma nova unção, aleluia, cante ao Senhor, cante ao Senhor, começa a deixar as memórias ruins, lembranças ruins. Diga assim: eu estou curada nessa noite. Diga a varoa do Senhor, varão de Deus, diga: eu estou curado, eu estou completamente curado, porque Deus não dá band-aid, Deus traz a cura, Deus não coloca um curativo, Deus traz a cura. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Receba nessa noite, receba sobre o teu coração o bálsamo do Senhor, receba. Você vai sair daqui leve nessa noite, meu querido. Você vai sair daqui leve nesta noite, minha querida. Autorizado a prosseguir, autorizado a caminhar, a andar, autorizado a conquistar. Tem bênçãos. Talvez você tenha dito assim, ou o próprio Satanás tem dito assim: acabou, para mim não dá mais, acabou, é ponto final. Não, querido, ali foi uma vírgula, não foi um ponto final, foi uma vírgula, porque uma nova história está sendo escrita, aleluia. Uma nova história está sendo escrita na sua vida, aleluia. Uma nova história. Receba, é para você nesta noite. Aleluia, Deus. Cante ao Senhor. Aleluia. Sou amado por aplauda o Senhor lá em cima.